O dever dos líderes. Olá, hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2024 e nós estamos aqui para continuar os nossos estudos de Ezequiel. Você sabe bem, estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo, lemos um capítulo por dia, hoje Ezequiel 46, e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você tenha mais informação sobre o texto que lemos. Então nós lemos o capítulo, deixamos o estudo, estimulamos você para que você o ouça e também compartilhe com as pessoas que você gosta, que você ama, e compartilhe o aprendizado. O segundo recado que eu sempre dou é que você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura, a leitura da Bíblia de maneira dispersa, lendo cada dia num local, prejudica muito a compreensão do texto, por isso nós indicamos a Bíblia 365, onde você pode ter uma leitura completa da Escritura em um ano, um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se assim você o fizer, ao final de um ano você terá lido a Escritura toda. E por último, nós temos aqui na descrição desse áudio os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Adeque a sua agenda para que você venha estudar a Bíblia conosco pelo menos um dia. Hoje eu vou falar de Ezequiel 46, entre os versículos 16 e 18. Diz assim: Assim diz o soberano Senhor: se da sua herança o príncipe fizer um presente a um dos seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Se, porém, a sua herança ele fizer um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente a seus filhos, dele será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros de sua propriedade. Dará a seus filhos a herança daquilo que é sua própria propriedade, para que ninguém no meu povo seja separado da sua propriedade. Eu vou ler de novo: o príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros de sua propriedade. Dará a seus filhos a herança daquilo que é sua propriedade, para que ninguém no povo seja separado da sua propriedade. Ezequiel 46 é um capítulo difícil da Escritura. Em seu comentário bíblico da Reforma, os autores citados, que são todos autores reformados, Calvino, Lutero e por aí vai, autores como pais da igreja, alguns dos citados fazem menção ao capítulo como uma representação da igreja, uma representação de Cristo Jesus, da ceia do Senhor, do batismo infantil, até da separação da igreja e do Estado. Ao ler essas interpretações, eu entendi que elas me pareciam um pouco forçadas. Isso pode ser uma simples limitação da minha capacidade de interpretação. Mas eu não entendi o texto dessa forma, eu entendi o texto muito na lógica de uma instrução de Deus ao povo que retorna do exílio e como ele gostaria que Israel se comportasse. Toda a exposição dos versículos 1 até o versículo 8 que nós temos no capítulo parece uma variação dos sacrifícios apresentados para o sábado, descritos no Pentateuco, você pode ver lá em Números 28, 9 e 10, e daqueles da lua nova, que também estão lá em Números 28, de 11 a 15. Então, a meu juízo, faz sentido pensar em um conjunto de instruções a um povo que seria restaurado para sua nação, Jerusalém e Judá, e voltaria a fazer os seus cultos. Ezequiel 46 também deve ser lida em continuidade a Ezequiel 45. Um conjunto de novas responsabilidades é adicionada para o príncipe, para o rei, para o líder, e ele tem que atendê-las. No capítulo 45, nós vimos a ideia de medidas justas. Inclusive, nós falamos, o título do estudo no capítulo 45, que foi ao ar ontem, é exatamente a ideia de medidas justas, sem pesos fraudulentos. E o capítulo 46 me parece claramente uma continuidade dessa discussão. Em especial, gostaria de chamar a atenção aos versículos 16 a 18. Os presentes que os filhos do príncipe recebem são inalienáveis, a gente viu isso no versículo 16, uma vez que eles são membros da casa real. Presentes semelhantes são dados a escravos e são revertidos no ano da liberdade. Você pode ter mais informação sobre essa história do ano da liberdade, conhecida como ano do jubileu. Você pode ver lá em Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 8. Você consegue informações sobre a ideia do ano do jubileu. Contudo, para os príncipes, não existe opção de abuso de sua posição de poder econômico. Está explícito aqui no texto, em Ezequiel 46, que os líderes não podem abusar do seu poder econômico. Eles não podem tomar nenhuma herança do povo pela sua posição. É isso que nós lemos aqui no versículo 18. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros de sua propriedade.
dará a seus filhos a herança daquilo que é sua propriedade, para que ninguém no meu povo seja separado de sua propriedade. Eles não podem agir de forma a abusar do seu privilégio, abusar da sua posição. Eles não podem expurgar nada de ninguém. Essa é a instrução que Deus dá. Ler esses versículos e ler versículos como esse, como nós também lemos no capítulo 45, mostra que os pensamentos de Deus em relação à liderança, eles são a antítese do que normalmente são encontrados em relações de poder humana. Em relações de poder humanas, aqueles que assumem papéis de poder começam, não raro, a se acharem imbuídos de um certo privilégio e que podem, de alguma forma, abusar desse privilégio. Ao ler esse texto de instrução direta para os reis assim, eu me lembrei, veio à minha mente, lembrando lá dos meus estudos de história, quando ainda estava lá no ensino médio, eu me lembrei da forma como os reis nas épocas dos estados absolutistas, especialmente os estados europeus absolutistas, se intitulavam representantes de Deus na terra e agiam muitas vezes de forma indiscriminada sem serem questionados. Essa crença que eles desenvolviam estava na lógica de que era fundamentada na lógica de que eles eram representantes divinos aqui na Terra. E essa era uma interpretação dada pela Igreja Católica às Escrituras, como se a dinâmica da Velha Aliança, em versículos como Ezequiel, da presença dos reis, fosse específica, não fosse específica do contexto de Israel, mas fosse válida no contexto da Velha Aliança. Mas veja, a Igreja Católica fomentava uma ideia de que os reis eram representantes de Deus na terra e esses reis abusavam dos seus poderes e ainda assim estava tudo bem. Mesmo que esses reis se vissem como pessoas imbuídas de um certo poder divino, eles não achariam espaço na Escritura para fazer nenhuma sorte de abuso, como Ezequiel 46 nos narra. Mas esse não é o foco. Eu me lembrei disso e isso me mostra como durante a história da igreja, a igreja interpreta de maneira equivocada as escrituras. Isso aqui é para o contexto de Israel, para o contexto da velha aliança, isso veio se arrastando durante séculos numa lógica de que na nova aliança essa mesma dinâmica valeria. Mas eu não quero me deter especificamente nisso, eu quero me deter, como eu falei no título do estudo, do dever dos líderes. A ideia de que Deus estabelece papéis claros para o líder e que elas são antítese da forma como o mundo trata a função dos líderes é muito clara. Na visão de Deus, líderes não podem em nenhuma hipótese ferir o seu povo. Isso está explícito aqui no capítulo 45 e 46, como está explícito em outros trechos da Bíblia. O papel do líder é de serviço. Jesus é o exemplo sumário de líder que vai se entregar pelo seu povo. Ver o relato sobre os deveres de um rei na Escritura, lá em Deuteronômio 17, de 14 a 20, vai nos mostrar e vai fundamentar esse ponto que eu estou tratando aqui de Ezequiel 46. Se você volta no texto de Deuteronômio capítulo 17, Deus destaca que um rei deveria ser escolhido por ele. Lá no versículo 15 de Deuteronômio 17, diz assim: quando entrares na terra que dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Versículo 15. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Será um rei que Deus escolher. Mas não é somente isso. Ele vai ser um rei que não vai multiplicar para si cavalos. Veja o versículo 16. Não multiplicará, do capítulo de Deuteronômio 17. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos. A ideia de cavalos é um símbolo de poder, e Deus instrui ao rei que ele não deveria ter muitos. Você observa que já no início do reinado de Salomão, ele não é sábio. Você vai ver lá em 1 Reis 4, 26, porque nós tendemos a achar que Salomão ele começa a perder a sua sabedoria lá no final do seu reinado. Já no início, nós vemos em 1 Reis 4, versículo 26, que Salomão tinha 40 mil cavalos.
e 12.000 cavaleiros. E Deus dá a instrução que ele não vai ter, nenhum rei terá sobre si muitos cavalos. Também não deveria multiplicar para si mulheres. Versículo 17 de Deuteronômio 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro, nem dinheiro, nem mulheres, para que seu coração não se desvie. Ele vai levar consigo a lei do Senhor, para aprender a temê-la. Veja os versículos 17, versículos 18 e 19. Também, quando se assentar ao trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Olha o versículo 20. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento. Para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Engraçado ler Ezequiel 46, um versículo 18, onde o príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo. Em outras palavras, o príncipe não abusará do seu poder. O líder não abusará do seu poder. E voltar lá em Deuteronômio 17 e ver que Deus deu instrução muito clara de como os reis deveriam se comportar, que os reis deveriam sempre levar sobre si a lei do Senhor e que eles deveriam meditar nessa lei e que eles não deveriam abusar do seu poder econômico e nem ficar correndo atrás de poder econômico, nem de poderio militar. A ideia era a confiança no seu Deus. Líderes na igreja deveriam aprender que a sua posição é para servir. E é incrível como essa lição sempre foi esquecida ao longo da história. Ela foi esquecida por quê? Porque nós fazemos o oposto do que está exposto em Deuteronômio 17, nos versículos 18 e 19. Nós nos afastamos da lei do Senhor e o nosso coração se torna altivo e se acha mais elevado que o dos nossos irmãos. Deus te abençoe.